14, né, quando se fala nas formas da publicidade, a Wave, etc., a gente queria apresentar uma emenda, né, que fala para se acrescentar um inciso nesse artigo 14, que seria o seguinte: realização de audiência com a população do entorno, a ID e a II, conduzida pela equipe técnica que produziu o estudo e com a presença de representantes da Prefeitura, para apresentação do trabalho, do EIVE, né, do estudo do EIVE, esclarecimento de dúvidas e coleta de sugestões. Qual a justificativa para isso? Esses documentos técnicos, eles são de difícil entendimento por parte da maioria da população, pois requerem o domínio de conceitos e terminologia específicos, e, além disso, as plataformas digitais não são acessíveis a todos, e, principalmente, não contemplam o esclarecimento de dúvidas e necessidade de resposta às preocupações dos interessados, ou seja, da população que será impactada com o empreendimento objeto do EIVE. Nesse sentido, para maior transparência e principalmente para maior envolvimento da comunidade, do entorno, se faz necessária a realização de um encontro presencial entre as partes envolvidas nos moldes do previsto no EIA-RIM, né? Nas origens do estudo do Pacto de Vizinhança se falava na necessidade desse estudo ser submetido a uma audiência com a população do entorno, para que a população tomasse conhecimento. Deixar a publicidade do EIVE só pela rede, né? Eu acho que assim, a população não tem acesso. Primeiro, que não são todos que acompanham, né, o site da Prefeitura, são as pessoas diretamente interessadas. E a população, no modo geral, não desconhece que existe um EIVE que está lá disponível para ser, né, analisado, para oferecer sugestões, etc. E o contato virtual acaba não favorecendo esclarecimentos, né, a discussão de sugestões, etc. Então, seria necessário uma pequena audiência com a população da área de influência, a direta e a indireta, né, para discutir o próprio estudo, inclusive para que o estudo seja uma coisa mais divulgada, né, que a população saiba que isso acontece, por que isso é feito. Então, seria importante isso estar previsto. Então, a gente acha que deveria ser, no artigo 14, deveria ser incluído esse inciso, né, a indicação de que seja o inciso 1, e se renumere os demais. Eu entrego para a mesa. E há o último artigo da lei. Eu já me perdi nas minhas folhas aqui, não está na ordem, eu estou perdida, mas é só uma coisinha que eu queria deixar uma questão, é uma pergunta que eu tenho a fazer para vocês, né? Quando falam da questão dos empreendimentos, lá nas disposições finais, isso. O artigo 30, né, que fala que os processos protocolizados até a data de publicação da lei, nos casos que se enquadrarem como isentos, serão encerrados e arquivados. A minha preocupação é a seguinte: isso não caracteriza a retroatividade da lei? Quer dizer, é um estudo já sendo analisado, né? Foi protocolado, está lá sendo analisado, mas de repente aquele empreendimento agora, a partir de agora, deixa de ter exigência de EIVE. Tinha e deixa de ter. A lei está retroagindo, é isso? Eu acho que pode caracterizar isso. Então, é uma observação. E eu gostaria de entregar a nossa proposta. Tu pode entregar aqui, a gente finaliza. Bom, a gente vai agora responder os questionamentos de uma forma geral. Eu vou partir daqui da Ernestina, com as suas considerações. A questão, Ernestina, do artigo 30, só que você citou aqui, é justamente esses processos, principalmente das escolinhas pequenas, de 200, 300 alunos, que a gente está excepcionalizando na questão do EIVE. São escolas que às vezes têm que comprar contrapartidas muito
grandes dentro do estudo de impacto de vizinhança, que elas poderiam migrar para uma nova legislação. É uma transitoriedade ritual dentro da lei, né? Então não é porque nós estamos arquivando um processo que ele deixa de ser importante para o seu estabelecimento, ter o seu alvará de uso, tá? Então, só com relação a isso. E a questão da participação popular, na conversa ano passado, foi muito discutido como a população pode participar desses processos do WAVE, embora a gente criou um portal do WAVE. Então, assim, existe um endereço, tem todos os empreendimentos, as suas localizações, criamos esse portal. O que a gente pode, Ernestina, é melhorar, de repente fazer um extrato do relatório, para que não fique uma situação, um relatório muito extenso, mas a gente levar essa discussão para todos os empreendimentos via audiência pública, a gente não tem perna para todos esses tipos de empreendimento, uma discussão que não se cessa. A exemplo, eu até peço para você consultar Paris, então, tentaram fazer isso na cidade de Paris, na França, fazer audiências públicas foi sustentável no congresso que eu estive participando internacional. Então, a gente foi buscar um aprimoramento da nossa lei e o que a gente achou por bem, junto com a equipe técnica e também a sociedade, da gente exigir as placas nas obras. Então, a população que passa lá e que é a mais interessada do entorno, no modelo novo do decreto, ela é obrigatória colocar a placa para que a população, que é o entorno que é mais impactante, sabe que aquele empreendimento, naquela localidade, ele está sujeito à análise do WAVE, ele está sob a discussão interna da prefeitura, para que torne conhecimento. E tem empreendimentos que não tem, tem empreendimentos que tem. Então, como a população saber que aquele empreendimento existe? Então, até algumas construtoras falam, mas uma placa de obra, eu falei, não, isso foi acordado com a sociedade nas discussões, junto com aquele laboratório que fizemos ano passado em outubro, e a gente achou por bem dar uma transparência maior. Mas podemos amadurecer na questão de relatórios, isso não cabe à lei, mas conte comigo para a gente poder aprimorar. A questão, Daniel, da liberdade econômica, a liberdade econômica ela é livre de ato de licenciamento público para as atividades. A gente tem, né, Marcelo, junto com o secretário de Estado do Jorge Lima, fazendo todo um trabalho com relação a isso. Porém, contudo, entretanto, em Campinas, bares com entretenimento, porque pega a questão do barulho, a questão do entretenimento, a questão das músicas, a questão do ruído, a necessidade de fazer uma análise interna da secretaria. Então, ele não sai o CLICA, certificado de licença integrado automático. Então, ele aparece lá como pendente das análises. E o que a gente traz aqui, a questão do artigo 16, que é o que foi bem discutido e bem colocado por vocês, essa questão de achar que nós estamos flexibilizando a questão de bares. É que a gente percebeu que todos os relatórios de bares com música e entretenimento, além de ser padrão, por uma falta também de a gente poder ir lá e encerrar as atividades, o bar tirou o alvará. Então, uma forma da gente travar esse alvará, porque o bar não fez o tratamento acústico, não entregou o laudo, não tem um responsável técnico que assina, ele tem que ser, sim, condição do alvará de funcionamento. Então, a gente está querendo fazer que a condição de um documento, que hoje o WAVE é um estudo muito mais abrangente, matriz socioeconômica, matriz de impactos, dados de um bar que não tem essa finalidade de ter esse estudo. Sempre é a mesma coisa os relatórios. E o que a gente tem agora questionado junto ao Ministério Público? As responsabilidades técnicas desses técnicos que ficam fazendo os relatórios tipo um Ctrl+C, Ctrl+V, porque a gente precisa autuar uma vez que não tenha esse tipo de tratamento acústico. Então, vai ser condição para o seu alvará de funcionamento. Então, essa situação que a gente traz aqui, justamente para que a gente desburocratize, sobre tempo na análise, como o Thiago colocou, que realmente a gente tem um volume muito grande e faz com que a gente também tenha uma celeridade. Tá? A questão dos bufês infantis, eles têm horário para encerrar, então e eles são obrigados, no alvará de funcionamento, entregar o contrato de estacionamento. Qualquer estabelecimento comercial que não tenha suas vagas, obrigatoriamente ele tem que apresentar um contrato de locação de estacionamento no raio de 500 metros, ou um terreno baldio, ou um contrato com
com algum estabelecimento. A vereadora Débora tem participado bastante dessas discussões e ela tem visto, né, que realmente, né, vereadora, a gente tem exigido os contratos justamente para não criar impacto na vizinhança, estacionar no local errado, na porta da minha casa, no estabelecimento que não é conveniado. Então, isso é condição de exigência do alvará de funcionamento, tá? Eu vou passar aqui para a palavra Dani, só para fazer as colocações com relação à quantidade de habitações, que foi colocado de 200 unidades, a questão dos loteamentos contínuos, por gentileza, aí você já faz esclarecimento. Eu vou falar então da dúvida da Tina sobre a contribuição social e por que então os empreendimentos que são os HCSI, que são os mistos, a gente está propondo uma redução da contribuição social. Primeiro, porque a gente quer incentivar o uso misto e a gente tem uma dificuldade hoje da produção de empreendimentos mistos, então ele pagaria metade do valor de quem paga o cheio lá, né, da fórmula. Só que a questão que você levanta de por que ele só está pagando sobre a área construída habitacional. A ideia da contribuição social, ela vem de uma mitigação do efeito cumulativo do adensamento populacional, da população fixa, do residente que vai demandar mais dos equipamentos públicos comunitários e que a gente não consegue, em pequenos empreendimentos, visualizar isso, nem as secretarias, porque a gente discute isso, né, Secretaria de Saúde, Educação, é muito difícil para eles um empreendimento de 40 a 50 unidades, vislumbrar que tipo de impacto pode ser mitigado daquilo, porque é quase que um impacto absorvível. Mas quando você começa a ter muitos empreendimentos desse mesmo tipo, na mesma região, ele acaba se acumulando e a contribuição social veio nesse sentido. Então, não faria sentido a gente aplicar a fórmula para o misto para ele como um todo, né? Então, por isso que ele é aplicado para a área construída relativa às unidades habitacionais. Não sei se ficou claro. Em relação à dúvida do Guilherme, da questão do wave global e do efeito cumulativo dos empreendimentos contíguos, a gente hoje tem um regramento, né, já para isso, e a gente está vendo a dificuldade de aplicar isso, porque muitas vezes o que acontece é que o empreendedor ele vem e ele aprova um empreendimento num determinado lugar da cidade, passados uns 3 anos, ele já até começou a obra, ele vem e aprova outro empreendimento. Então ele cairia, né, com esse segundo empreendimento na obrigatoriedade de ele, se for identificado primeiro, né, que é o mesmo empreendedor, no mesmo raio, só que isso tem gerado muita ambiguidade na interpretação da lei. Além disso, a gente discutiu bastante isso com a Secretaria de Justiça de Campinas e a gente entende que o wave global ele pode ser adotado pelo empreendedor, o que agiliza a análise no sentido de que ele é analisado de uma forma única, mas a gente também tem algumas questões que a gente tem enfrentado, de às vezes o empreendedor ele entra com um wave global, então ele tem 2 empreendimentos na mesma região e ele submete um wave global. Que obrigações ficam para cada empreendimento, porque às vezes ele vai se comprometer e um produto dele não vai viabilizar. E ele vai parar, então ele vai desistir de um empreendimento. Então a gente buscou continuar a previsão do wave global, mas para esses empreendimentos com temporalidade diferente, que sozinhos não atingem o wave, a contribuição social seria mais efetiva. E a gente vai pensar então numa transitoriedade para essa questão também. Eu acho que era isso das questões mais técnicas. Tá, então, muito obrigada. Só esclarecendo que a questão da contribuição social, a regra estava por área útil, e a gente não consegue que toda a aprovação é por área construída, então a gente fez essa adaptação, que até para que a gente possa calcular, é menos um cálculo, que a gente não mudou a regra, nem as porcentagens, né? A gente fez toda a simulação que eu trouxe aqui, é mais ter uma efetividade, que tudo se fala sobre metro quadrado, não sobre área útil, então teria que estar num projeto que entra na prefeitura, tudo quadrificar e fazer o memorial descritivo de tudo que você está utilizando. Então,
ficou insano, mas enfim a gente conseguiu incluir na lei para deixar mais transparente que agora o cálculo é por área construída, tá? Não por área útil. A questão que a Ernestina também colocou, da área indireta, que não tem ainda essas medidas em raios, eu acho que isso a gente pode aprimorar nessa situação, tá, Ernestina, para que a gente possa deixar um pouco mais claro também. Eu vou passar a palavra ao Vinícius, que tem algumas considerações a falar sobre o RIT. Obrigado, Carol. Só respondendo a Amanda, acho que especificamente, né, que fez alguns comentários ali da região ali do Taquaral, a região ali da Campinas Mogi, tem algumas novidades ali. Primeiro, só esclarecer que loteamento ele não tem RIT, né, então ele já, mesmo aqueles que estão nas rodovias lá, né, aqueles loteamentos, alguns que saíram ali na região, a contrapartida já está no parcelamento do solo, né? Então acho que isso é um detalhe. A rodovia, né, nós já temos, né, o governo já tem um projeto das marginais da rodovia Campinas-Mogi. Infelizmente não foi a concessionária Renovias, né? A gente acredita que não é a concessionária Renovias que vai fazer essa obra, mas a futura concessionária, né, com a nova concessão. Então acho que esse projeto vai melhorar muito o trânsito ali na entrada da cidade. Nós temos em andamento uma discussão muito grande com o DR, né? Então isso está próximo de acontecer ali naquela região também. Tirar os semáforos que nós temos ali na Bournier e fazer a rotatória no meio, então nós eliminaríamos aí essa questão dessa fluidez viária mais rápida, né? Diminuiria o trânsito com certeza. Temos também uma previsão de começar em breve uma obra no Balão do Bela Vista, né? De fazer um binário ali, né? Ali o tempo semafórico é muito grande ali no Balão do Dalben, para quem não conhece onde eu estou falando. Nós vamos começar provavelmente em abril uma grande obra ali para fazer um binário, né? Então isso vai também reduzir o tempo semafórico ali. E grandes obras, né? A gente tem feito alguns estudos, tem alguns projetos que a gente tem estudado sim na cidade de Campinas, mas a gente não pode esquecer do BRT, né, gente? É importante falar, né? A obra do BRT foi uma obra gigante, né? Que com certeza, com a operação total do BRT, as duas obras, tanto do corredor Campo Grande quanto do corredor Ouro Verde, para quem não conhece, né, essas obras realmente são 38 quilômetros de extensão e que realmente, se você for para o Campo Grande hoje, com certeza o trânsito melhorou bastante, né? Melhorou tanto para o pedestre quanto para quem utiliza o carro e vai melhorar com certeza com a nova licitação do transporte público para quem utiliza o ônibus. Então são grandes obras, né? Tivemos alguns viadutos, né? Então tem sim grandes obras sendo pensadas aí nas outras regiões, mas eu queria destacar essa grande obra que já foi feita. Obrigado. Já que você falou ali do DR e tal, daqui a um ano se disponer, aquela parte ali das telhas, onde tem o sol de duas mãos e tal, tem alguma coisa lá que eu mencionei? Depois da Anguera. Não. Depois, chegando no Taquaral, né? Passou uma É uma área é a faixa de domínio do DR, né? Então nós estamos também discutindo isso, inclusive aquela área lá atrás que a CPFL utiliza também, lá no início, né, do posto de gasolina. Isso tudo vem sendo discutido, já tem alguns projetos, né? Então eu acho que, como a gente fala, não dá, tem coisas que são a curto, outras a médio e a longo prazo, né? Então eu acho que essa questão que eu comentei dos dois semáforos que nós temos ali, com esse novo projeto que vai ser feito, essa obra pelo DR, vai já melhorar muito, e também o balão do Bela Vista. Isso, se permite só uma palavra, com relação àquela questão da SP340, quando você vem pela Dom Pedro, passa o Carrefour e vai entrar para a SP340, ali de manhã, tá, e final da tarde, fica uma fila que vai parar lá na frente do Shopping Galeria. Vocês prevê alguma coisa aí para trabalho com a rodovia? Então assim, quando você está chegando lá em cima, ela fica meia pista.
porque tem onde era para ser o extra, foi fechado e tem uma meia pista. Você chega numa curva e dá com meia pista, e a fila vai parar lá atrás. É um gargalo ali que acontece muito acidente naquela curva. Eu acho que nós temos também, próximo de solucionar, a implantação ali finalmente do extra ali, né? Então, com isso, vai haver uma contrapartida, né? E isso vai ser ajustado. Então, vai ter uma entrada antes, né? Uma obra grande. Então, vai também melhorar isso ali na região. Ok, alguém mais? Bom, então eu vou passar a palavra à nossa vereadora Débora, que presidiu essa audiência pública com a gente, representando a Câmara de Vereadores, dos seus encerramentos finais. Obrigada. Bom, quero dizer que foi muito bom ouvir, né? Sempre muito bom ouvir a população. Parabenizar a Carol, Dani, toda a equipe, por essa lei. Eu desde que entrei, eu estou agora no início do segundo mandato, e eu incomodei muito a Carol com a questão de perturbação, com essas questões do Wave, e ela, tanto ela como o Vinícius, como o Marcelo, que é do planejamento, eles têm feito muitas reuniões e feito o possível para melhorar todas essas leis que acabam tendo problemas aí, dando problemas para a população. Essa lei de hoje, com exceção do artigo 16, inciso 2, Carol, eu acho que ela foi muito bem feita, muito bem elaborada. O artigo, o parágrafo 2º do artigo 16, eu sugiro que ele seja suprimido ou readequado. Não dá para não exigir a IVE de todos os bares. Por quê? Não interessa se tem 50 pessoas, 30 pessoas, 40 pessoas, se a pessoa põe um som ou uma banda, está arrebentando a altura do som, incomodando toda a população. Né? Então, nós vimos recentemente, tem sido notícia em todos os jornais, a questão do incômodo que a perturbação do sossego tem trazido à população de Campinas. 12 mil queixas o ano passado. Eu tenho duas notícias aqui, ó, do Correio Popular. Uma delas, né? A GM recebeu 12 mil queixas sobre perturbação do sossego em 2024. PM, o outro, PM, perturbação ao sossego lidera queixas em aplicativos. Chegando ao ponto da Guarda Municipal não conseguir atender aos chamados. Eles não têm viaturas, não têm pessoas para atender os chamados. Eu recebo ligações a noite toda de pessoas pedindo ajuda porque não conseguem dormir, incluindo idosos, acamados, crianças com crises de autismo, e nós temos que exercer a empatia, gente. Eu não suporto que venha com esse discurso de que eu sou contra bares, restaurantes, que eu sou contra os empreendedores. De forma alguma. Eu sou totalmente a favor, só que eu sou a favor também de que onde começa o meu direito, termina o seu. Você tem todo o direito de empreender, de ter bar, restaurante, mas quem quer dormir tem direito a dormir, ao sossego. É um bem inalienável. Não tem como a gente concordar que continue tendo tanta perturbação do sossego em Campinas. É exagerado. E são poucos bares e restaurantes. Nós temos cerca de 20 mil bares. São meia dúzia de pessoas que não querem se adequar à lei. E nós não vamos permitir isso. Então eu acho que nós temos que ter leis que realmente inibam e acabem com essa prática de não deixar as pessoas descansarem. Mas no restante, Carol, eu quero dar parabéns. Eu acho que uma lei muito bem elaborada, muito bem feita. E quero agradecer, porque o empenho de vocês, dos três aqui, a Carol, eu ligo de madrugada para ela, por causa de questão de perturbação, ela me ajuda com a guarda, ela liga, então a gente manda o fiscal, mas tem esses entraves na lei que ela está fazendo a nova minuta aí para corrigir, que ela não pode chegar lá e simplesmente fechar. Mas com a correção, com a nova minuta aí, nós vamos ainda mais engessar e ajudar a população de Campinas a ter paz. Quando a Amanda falou aí da questão do trânsito, eu tenho falado muito com os secretários, mesmo com o Dário, a nossa cidade cresceu demais, Amanda?
Todas as entradas e saídas de Campinas, de manhã e à tarde, travam, né? A Santos Dumont, a Magalhães Teixeira, a Dom Pedro, todas elas, de manhã e à tarde, se vocês analisarem, elas estão fechando, travando. Então, nós temos que buscar, enquanto pessoas públicas que trabalham por vocês, buscar alternativas aí para melhorar, e eu tenho visto também a Prefeitura fazer isso. Muito obrigada a todos, muito obrigada, Carol, Vinícius, Marcelo, Dani, a todos que se empenharam aí nessa lei. Obrigada. Obrigada, vereadora Débora. Obrigada a todos os presentes aqui. Declaro encerrada essa audiência pública. Obrigada a participação e considerações e contribuições que vocês fizeram nessa audiência por fala e na nossa plataforma também, que foi disponível 30 dias, que vocês tiveram a oportunidade de participar. Que Deus acompanhe a todos. Muito obrigada e bom final de semana.